Segundo vídeo desse domingo, eu postei o outro vídeo, mas a gente tem que continuar essa análise aqui, porque tem muita coisa para falar, né, sobre esse jogo. Vou falar sobre o treinador agora. Eu falei bastante dele no outro vídeo, mas eu quero fazer uma análise só do treinador agora. Gente, o trabalho dele é uma merda. O trabalho dele, assim, o time taticamente não tem nada. Não tem nada. Você olha o Brasil taticamente, não tem nada. O time do Tite era melhor taticamente do que o time do Ancelotti. Então, assim, porra, é difícil, fica difícil. Como eu, como eu falei nos outros vídeos, ele, ninguém ganha 5 Ligas dos Campeões e as 5 ligas principais da Europa se não for bom. Ele é bom, ele é muito bom. Só que assim, o trabalho dele tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. A imprensa tem que cobrar ele. A imprensa tem que cobrar, a gente da CBF tem que cobrar ele. Ele não vai ser demitido. Esqueçam demissão, tá? Renovou o contrato agora. Ele foi para essa Copa com a seguinte garantia. Ó, você chegou faz pouco tempo, você chegou faz um ano aqui e faz o que der nessa Copa e depois você vai ter um ciclo inteiro para trabalhar. É isso. Então, demissão não vai acontecer, não esperem demissão. Até porque não tem um cara melhor que ele para colocar no lugar. Tá? Acho que qualquer pessoa em sã consciência sabe disso, né? Um cara melhor que ele não tem. Então tem que dar um ciclo inteiro para ele. Se ele for mal, muito mal na outra Copa, beleza. Troca o treinador e segue a vida. Agora, tem que dar um ciclo inteiro para ele. Agora, tirando isso, o trabalho dele até agora, gente, assim, é uma vergonha. É uma vergonha. O time não tem nada taticamente. Nada. Nada. O time. Porra, ele não repetiu uma escalação. Durante esse ano inteiro que ele tá na seleção, ele não repetiu uma escalação. Ele não repetiu uma escalação. Como é que um cara chega numa Copa do Mundo com um time sem conjunto nenhum, sem o mínimo conjunto, sem o mínimo entrosamento? Como é que o cara faz um negócio desse? Nenhum treinador. Por exemplo, você pega os oito anos que o Tite ficou na seleção, o Brasil tinha um time. Esse time foi mudando ao longo do tempo, mas desde o primeiro jogo do Tite, que foi um Brasil e Equador pelas eliminatórias, que o Brasil é, fez 3-0. Desde aquele jogo, o Brasil sempre teve uma base de time, uma base muito sólida de time. E nesse um ano, esse cara não conseguiu achar um time. Como é que um cara do nível dele, como é que um cara que ganha 5 milhões por mês, como é que um cara do estofo dele, da qualidade dele, não consegue achar um time? A primeira coisa é isso. A segunda coisa, que tática que o Brasil tem? Não tem. O Brasil não tem jogada ensaiada, o Brasil não tem tática nenhuma. O Brasil, ele, para essa Copa, ele levou 5 jogadores de meio campo. Levou poucos jogadores de meio campo. O Brasil não tinha criação. O Brasil só sabe jogar na transição de contra-ataque. Só tem um jeito de jogar.
Então, agora sim que a gente vai começar, a gente vai ter que começar a cobrar o trabalho dele. Eu vou fazer questão de acompanhar esse ciclo inteiro. Vou fazer questão de acompanhar esse ciclo inteiro de perto para ver o trabalho dele e para acompanhar. O Brasil vai estar na próxima Copa, porque as eliminatórias aqui são muito ruins. E o Brasil sempre tem time para chegar, chegar na Copa do Mundo. Das eliminatórias vai passar, mas agora ele vai ter Copa América, ele vai ter eliminatórias, ele vai ter uma série de amistosos e vai ter tempo para montar um time e para dar uma cara para esse time. Seleção, você precisa de. A primeira coisa que você precisa é de uma base de time. Uma base. O Tite, por exemplo, o Tite, desde que assumiu a seleção lá em 2018, o Tite, você sabia que o Neymar ia estar, você sabia que o Gabriel Jesus ia estar, você sabia que o Paulinho ia estar, você sabia que o Renato Augusto ia estar no time, você sabia que o Marcelo ia estar no time. O Tite ligou para o Marcelo antes dele assumir a seleção, o Tite ligou para o Marcelo e falou: ó, conto com você para a Copa do Mundo. O Tite já foi montando uma base desde o começo. E foi isso que o Ancelotti tinha que ter feito. Porque o Tite teve mais tempo. O Tite teve 2 anos até a primeira Copa dele. E depois teve mais 4 anos. O Ancelotti teve 1 ano. Então, ele tinha que ter. A primeira coisa que ele tinha que ter feito era montar uma base e montar um esquema para o time. E ele não fez. Essa Copa tá na conta dele. Porque o lance do pênalti, por exemplo, hoje, como é que o Vinícius Júnior não bate o maldito pênalti? E outra coisa, o Vinícius Júnior tinha que chamar a responsabilidade e bater a droga do pênalti. Você via na cara do Bruno Guimarães que ele não que ele estava nervoso, ele não estava em condições, ele não tinha condições de bater aquele pênalti. Mas foi ele explicou na coletiva, né? Ah, não, porque tínhamos uma lista de melhores batedores e o Bruno Guimarães no último ano acertou tantos pênaltis. Não tem essa, cara. O principal jogador tem que bater. O principal jogador tem que bater. Até essa coisa do pênalti, até o lance do pênalti está na conta dele também. Porque eu tenho certeza que foi ele que falou: o Bruno Guimarães vai bater. Eu tenho certeza que foi ele que falou isso. A Noruega tem 2 jogadores. A seleção da Noruega não é ruim, tá? A seleção da Noruega não é ruim. Tem bons jogadores. Mas a Noruega tem 2 jogadores que não podiam ter espaço para jogar. E foram os que mais tiveram espaço. Foram os que mais tiveram espaço. O Haaland a gente conhece ele. Quem acompanha o campeonato inglês, quem acompanha os jogos do Manchester City, conhece. O Haaland precisa de uma bola só para ele fazer gol. Hoje ele deu 2 chutes e fez 2 gols. Pronto. Decidiu o jogo. E o Odegaard passeou. Dominou o meio campo. O Brasil deu a bola para a Noruega, gente. O Brasil deu a bola para a Noruega. Hoje era jogo para o Neymar entrar desde o começo. Era jogo para o Endrick entrar desde o começo, apesar do Endrick
ter perdido aquele gol. Beleza, acontece, o cara, todo mundo perde, todo jogador já perdeu um gol algum dia. Isso infelizmente é natural do futebol. Mas era pro Endrick ter começado o jogo hoje, era pro Neymar ter começado o jogo hoje, sabe? O, eu falei no outro vídeo e vou falar de novo. Como é que o técnico deixa o Danilo com 50 anos de idade, sendo o lateral direito da seleção? Como é que o cara faz um negócio desse? Sabe, gente? Então é isso. São coisas que, assim, qualquer pessoa sabe na seleção. Um técnico na seleção, primeiro ele tem que achar uma base de time. Isso é claro. Isso é claro. Ele tem que achar uma base de time e ir montando esse time através dessa base. Ele tem que ter pelo menos uns 5 jogadores que, que vão estar no time titular, que vão fazer parte dessa base de time. Aí ele vai mesclando os outros jogadores. E o Brasil nunca teve isso. Ele nunca repetiu uma escalação. Eu vou dar um exemplo. O Vojvoda, o Vojvoda, quando era técnico do Santos, ele não repetia uma escalação. Era exatamente assim. Ele não repetia uma escalação. O time não ganha conjunto. O time não ganha conjunto. E a parte tática, o Brasil não tem nada taticamente. Nada, nada. Você não vê nada taticamente no time do Brasil. Espero que nesses 4 anos ele dê um padrão. Porque o time precisa de um padrão. Porque com o Tite, o time tinha um padrão. Com o Tite, o time tinha um padrão. Com o Dunga, o time tinha um padrão. O Brasil precisa de um padrão. O Brasil precisa de um padrão. E só o tempo vai dar isso. Então ele precisa de tempo para trabalhar. E vai ter esse tempo. Agora, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado, porque essa Copa foi a Copa mais vergonhosa da história. Das últimas Copas, essa foi a mais vergonhosa. O Brasil não pode, o Brasil não pode não passar das oitavas. O Brasil não pode não passar das oitavas, independente do adversário. E o Brasil não pode perder para a Noruega, com a Noruega dominando o meio-campo. A Noruega dominou o meio-campo. O Odegaard fez o que ele quis no meio-campo. O Brasil deixou muito espaço. O goleiro quebrou bola pelo menos umas 5 vezes pro Haaland. O goleiro lançou bola e o Haaland ganhou todas dos nossos zagueiros, com o Marquinhos e o Bruno Magalhães marcando ele. O Haaland ganhou todas as bolas, todas. Assim, então, essa Copa para mim, é 50-50, tá? 50% dos jogadores e 50% do técnico, porque o técnico fez escolhas erradas desde o começo. O técnico fez escolhas erradas. O técnico não deu conjunto pro time, não deu nada taticamente pro time. E a gente pagou o preço. A gente pagou o preço. Agora vai ter que esperar até 2030 para ver se ganha outra Copa. A gente não chegou nem nas quartas, gente. A gente não chegou nem nas quartas. E outra coisa,
outra coisa que eu vou enfatizar aqui que eu não falei no outro vídeo. Não falei muito no outro vídeo, né? Olha os gols que o Brasil perdeu. Teve o pênalti. Teve gol que o Vinícius Júnior perdeu. O gol que o Endrick perdeu. Sabe? O Brasil teve. O Ryan perdeu o gol também. Numa Copa do Mundo não pode perder tanto gol assim. Os jogadores foram incompetentes. Jogadores e treinador foram incompetentes. Jogadores e treinador foram incompetentes. Agora vamos ver. Vamos acompanhar esse ciclo para ver o que nosso querido italiano faz, né? Porque agora ele tem que começar a ser cobrado. Porque a gente perdeu para a Noruega, gente. A gente não perdeu para a França. A gente perdeu para a Noruega numa oitavas de final de Copa do Mundo. Com um técnico que todo mundo queria, com um técnico que qualquer pessoa no Brasil falou, não, ele vai dar jeito. Se não for com ele, não vai ser com mais ninguém. E ele teve o pior desempenho das últimas Copas. Eu não sei se vocês lembram, mas no 7-1, aquele jogo foi uma semifinal de Copa do Mundo. O resultado foi tenebroso, mas foi numa semifinal. O Brasil nem na semifinal consegue chegar a 3 Copas. O Brasil não consegue chegar na semifinal a 3 Copas. A 4 Copas, né? Agora. Não, é 3 Copas. 3 Copas. O Brasil não consegue chegar na semifinal a 3 Copas. E teve um desempenho horroroso, né? Nesses jogos. Mas agora acabou, gente. Agora o sonho do Hexa acabou. E agora temos que torcer contra os malditos argentinos. Eu só não quero que a Argentina seja campeã. Agora o objetivo é esse. É tirar esse título da Argentina. E ver o que o senhor Carlo Ancelotti vai fazer nesses próximos 4 anos. E gente da CBF, o presidente, o Rodrigo Caetano, tem que cobrar ele. Porque o trabalho até agora está sendo muito ruim. Ele só não foi cobrado muito forte. Ele só não foi cobrado de maneira muito incisiva, porque ele é um Ancelotti. Tá? Mas o trabalho dele é ruim. O trabalho dele é péssimo. O trabalho dele é o pior trabalho dos últimos. Vamos lá. Dos últimos 16 anos. Dos últimos 16 anos. Ele faz o pior trabalho. Desde 2010. Ele faz o pior trabalho. Mas agora ele vai ter todo o tempo do mundo para achar um time, dar conjunto para esse time, montar uma base e chegar na próxima Copa do Mundo forte. Vamos ver. É um Ancelotti. É um Ancelotti. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Que até agora não mostrou. Vamos ver se na seleção ele consegue ter o mesmo desempenho que ele tem em clubes. Agora ele vai ter que se provar. É isso. O Ancelotti vai ter que se provar pra gente. Se até agora ele teve tranquilidade para trabalhar, agora ele não vai ter mais. Agora ele vai estar pressionado, vai ter que se provar. É isso mesmo que eu estou falando. O Ancelotti vai ter que se provar pra gente. Vai ter que provar que ele é um treinador, o melhor treinador do mundo. Eu acho que ele é, tá? Na minha opinião, ele é. Mas tem muita gente desconfiando dele. E ele agora vai ter que mostrar trabalho. É isso.
Tamo junto, até o próximo vídeo e vamos ver. Que a Argentina não seja campeã.